Essa é uma lâmpada incandescente. Uma corrente elétrica passa por um pedaço fino de metal e produz luz. Embora pareça branca, a refração dessa luz mostra que, na verdade, ela possui todas as cores do arco-íris. Isso é conhecido como espectro contínuo de emissão. Essa é uma lâmpada de vapor de mercúrio. Não possui filamento sólido. Uma corrente elétrica passa pelo gás e produz luz. À primeira vista, a luz da lâmpada de vapor de mercúrio se parece muito com a lâmpada incandescente. Mas o espectro refratado dela é diferente da lâmpada incandescente. Em vez de um arco-íris contínuo, vemos agora um conjunto discreto de cores. Assim como a lâmpada incandescente, o Sol emite uma luz branca que é refratada em um espectro contínuo. Os astrônomos nos contaram que o Sol é uma bola de gás em chamas, na qual fótons de alta energia são liberados por reações de fusão nuclear nas profundezas do Sol. E essa luz da superfície do Sol chega até a Terra no espectro contínuo. Existe outro modelo além da bola de gás para explicar o que é o Sol? O modelo da matéria condensada. Modelos de matéria condensada do Sol existem pelo menos desde 1700. Com o espectroscópio, Kirchhoff pôde observar como as substâncias se comportavam no calor de uma chama. A refração, através do espectroscópio, um prisma interno, mostrou que gases quentes e excitados emitiam espectros de linhas características. Kirchhoff percebeu que essas linhas espectrais poderiam ser usadas para identificar os elementos químicos em uma amostra. Kirchhoff rapidamente percebeu que seu instrumento lhe dava a capacidade de estudar o Sol com um nível de detalhe nunca antes alcançado. Ele construiu um espectroscópio para projetar o espectro do Sol. Ele comparou o espectro do Sol com o espectro das chamas do seu laboratório. Ao final desse projeto, ele publicou seu trabalho e afirmou que o Sol consiste em um núcleo sólido ou líquido aquecido, rodeado por uma atmosfera de temperatura um pouco mais baixa. Em outras palavras, Kirchhoff estava dizendo que o Sol é feito de matéria condensada. Era uma teoria robusta, baseada em muitos anos de dados observacionais, mas Kirchhoff estava trabalhando dentro de uma cultura acadêmica cada vez mais centrada na matemática. As suas pesquisas sobre o espectro do Sol e os espectros dos elementos químicos não tinham qualquer matemática. Não foi surpresa que a comunidade científica preferisse uma história mais quantitativa do Sol, contada através da então popularizada lei dos gases ideais. Os físicos começaram a acreditar que era possível descrever o mundo de uma forma puramente matemática. Eventualmente, construções matemáticas elegantes substituíram as observações diretas e o empirismo. O próprio Arthur Eddington, um grande propagandista da relatividade de Einstein, se gabava de que, se nunca tivesse visto o Sol, ainda assim seria capaz de dizer tudo sobre o Sol. É muito importante distinguir observações diretas das observações indiretas originadas por inferências de modelos teóricos. Considere a temperatura do Sol. A temperatura interna do Sol, calculada através da lei dos gases ideais, é atualmente considerada ser cerca de 15 milhões de Kelvin. Repare, ninguém jamais mediu diretamente a temperatura interna do Sol. Essa é uma medida indireta, baseada em um modelo matemático. Acredita-se que a coroa, a parte mais externa do Sol, tem uma temperatura de cerca de 1 milhão de Kelvin. Entre essas duas camadas está a fotosfera, que pela espectroscopia
parece ter uma temperatura de 5.700 Kelvin. Ou seja, no modelo bola de gás, a atmosfera superior do Sol, acima da fotosfera, mesmo estando mais longe do núcleo, é centenas de vezes mais quente que a fotosfera e pode atingir temperaturas entre 2 a 4 milhões de graus Celsius nos modelos teóricos da bola de gás. Essas temperaturas parecem contradizer a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica diz que o calor sempre flui espontaneamente das regiões mais quentes para as regiões mais frias da matéria. Então, por que uma região mais próxima do núcleo quente do Sol está mais fria do que uma região mais distante desse núcleo? Lembre-se, a observação da temperatura do núcleo do Sol é uma observação indireta, baseada em modelos teóricos sobre o que é o Sol. Ou seja, se o modelo está errado, as medidas inevitavelmente estarão erradas. Já a temperatura da fotosfera não é uma medida indireta. A temperatura medida da fotosfera é uma observação direta feita por espectroscopia. Essa aparente contradição entre a temperatura da fotosfera e a atmosfera superior do Sol tem intrigado muitos cientistas. Em 1870, o físico sueco Anders Jonas Ångström fez experiências com hidrogênio, o átomo mais simples do universo, que consiste em apenas um próton e um elétron. Ao colocar o hidrogênio em um tubo de descarga elétrica e analisar a luz emitida, ele descobriu que o hidrogênio tinha um espectro específico. O espectro da luz do Sol parece ter uma assinatura espectral do elemento hidrogênio. Mas a ideia de que esse hidrogênio está num estado gasoso tem alguns problemas. Como o elemento mais leve, o hidrogênio era conhecido por estar no estado líquido a 35 Kelvin e se tornar um sólido a 4 Kelvin. Nesse caso, estamos falando de uma molécula de hidrogênio composta por 2 átomos. Qualquer coisa que não estivesse em estado gasoso ou mesmo plasmático parecia muito difícil de existir a 5.700 Kelvin. Os astrônomos então se sentiram pressionados a dizer que esse hidrogênio estava no estado gasoso. Eles nem consideraram uma outra possibilidade, a de que esse hidrogênio seja o hidrogênio líquido metálico. O estado metálico do hidrogênio foi comprovado em um experimento recente. O hidrogênio líquido metálico pode facilmente ultrapassar temperaturas de 10.000 Kelvin. Existe alguma observação que possa levar alguém a pensar que o Sol não seja composto por gás de hidrogênio, e sim por um tipo exótico de hidrogênio líquido? A legenda da Wikipédia é reveladora. A imagem mostra um padrão de gás turbulento e fervente que cobre todo o Sol. Mas isso está claramente errado. Os gases não podem ferver. Os líquidos podem. As contradições são tão óbvias aqui que os apoiadores do modelo bola de gás não conseguem sequer descrever a realidade de modo coerente com seu próprio modelo. Essas imagens de alta resolução da superfície do Sol não parecem imagens de um gás, mas sim de matéria condensada.
Vamos agora ver as manchas solares. Como poderia uma fase gasosa apresentar esse contraste, se, para começar, o gás tem dificuldade até de se parecer com uma superfície? Outra estrutura intrigante na superfície do Sol é a espícula. Elas foram descobertas em 1877 pelo padre Angelo Secchi. As espículas têm uma estrutura semelhante a um cabelo que se estende por vários milhares de quilômetros na cromosfera. Segundo o modelo Sol, bola de gás, as espículas consistem em ejeções da fotosfera com velocidades em torno de 20 km por segundo. No entanto, isso não explica o porquê as espículas podem parar a uma certa altura e depois começar a se expandir com muita violência. Esse fenômeno está muito longe da suposição do equilíbrio hidrostático de um gás e, portanto, o modelo bola de gás do Sol deve recorrer a explicações exóticas de que as espículas são algum tipo de ilusão produzida pelas propriedades de absorção de um gás. O modelo de hidrogênio líquido aceita a evidência direta de que o Sol possui uma superfície real e não uma superfície gasosa ilusória. Do que mais você precisa para perceber que o Sol não é uma bola de gás? Basta acreditar no que os seus próprios olhos veem. Aqui, ondas na superfície do Sol após a ejeção de massa coronal, conhecidas como terremoto solar. A imagem foi processada para destacar as ondas. Isso são ondas em um líquido. Ondas de superfície e ejeções de massa coronal são fenômenos muito mais compatíveis com a matéria no estado líquido do que no estado de gás. Os astrônomos que promovem o modelo bola de gás negam a existência de uma superfície real e, portanto, postulam uma série de mecanismos de opacidade que criariam a ilusão de uma superfície ótica. E com essas ilusões teóricas, eles continuam afirmando que o Sol é uma grande bola de gás. Diversas observações e estudos demonstram que a ciência do modelo Sol bola de gás está errada. As evidências observacionais mais recentes indicam fortemente que o Sol é líquido. Um líquido diferente de tudo que você já viu. Mas aceitar a verdadeira natureza do Sol abalaria os paradigmas modernos da astronomia e cosmologia. E esse é um preço que muitas pessoas não estão dispostas a pagar.